Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa formação, a essa capacitação. Eu me chamo Thalita Saboia, sou professora do Centro Universitário Estácio do Ceará, professora universitária, psicóloga, mestre em psicologia, tá? Tenho algumas formações aí dentro da minha trajetória profissional. Hoje, minha perspectiva de atuação está mais voltada para o campo clínico, em especial trabalhando, né, com a área da avaliação psicológica, certo? E também como professora universitária. Tá? Sou mestre e graduada em psicologia pela UFC, tenho especialização na área de gestão de pessoas, algumas formações na área da terapia comportamental, em arte-terapia, e também uma nova abordagem pelo qual eu estou me capacitando agora recentemente, que é o MDR. E também uma especialização que eu estou aqui em processo de finalização em psicodiagnóstico pela Unicristos, tá? Temática que eu vou trabalhar com vocês é a temática da avaliação psicológica no contexto da depressão. Então, a ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre o que é a avaliação psicológica de uma forma geral, qual é o papel da psicologia nesse processo, né, nessa investigação, nesse diagnóstico ou psicodiagnóstico, tá bom? Que recursos a gente tem hoje disponíveis no mercado, que aí eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu pesquisei, que eu já tinha, né, materiais também que eu já trabalhava, que aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Lembrando que tudo que eu vou compartilhar segue os preceitos éticos da legislação do campo da psicologia, né, do profissional da psicologia, que são informações que vocês podem conseguir também acessando sites, editoras e o próprio sistema que regulamenta o uso dos testes aqui no Brasil, que é o SATEPS, tá? Que é um sistema que a gente tem como referência de trabalho no campo da psicologia, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do material que eu preparei para vocês. Como eu falei, a gente bater um papo, fazer um passeio, tá bom? E também falar um pouquinho sobre a depressão, de uma forma geral, né? Trazer um pouco dos critérios diagnósticos que são trabalhados, né, pelos nossos manuais que todo mundo já conhece, como DSM-5 e CID-10, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, certo? Para todo mundo ver o material que eu preparei hoje, tá? E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, peço desculpa se houver algum barulho extra aqui no áudio, tá bom? Mas como a gente está trabalhando de forma remota, é muito natural que esses barulhos aconteçam, tá? Então, aqui minha formação, né, minha última titulação, mestrado em psicologia, mas vamos ao que interessa, né? Vamos trabalhar, vamos abordar a temática da avaliação psicológica, ok? Eu vou, na verdade, parar de compartilhar essa tela, gente, e vou colocar aqui uma outra que eu acho que vai ficar bem melhor. Vamos ver aqui. Deixar aqui o material prontinho para vocês, tá bom? Que eu acho que aqui nesse outro formato vai ficar melhor da gente visualizar a tela cheia. Ups. Pronto. Agora vai ficar melhor de vocês visualizarem. Prontinho, gente. Acontece. Então, como eu falei para vocês, a temática é o processo de avaliação psicológica no contexto da depressão. Já me apresentei um pouquinho. E aí vamos falar um pouco sobre o que é a avaliação psicológica. Para quem está no campo da psicologia, seja estudante, seja graduado, talvez vocês saibam que esse é um dos nichos de atuação da psicologia e é uma das atividades, né, das funções que são privativas exclusivas da nossa profissão. Então, o que o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele traz enquanto definição o que é a avaliação psicológica. Nós entendemos que a avaliação seria esse processo estruturado que traz, né, essa compreensão de fenômenos psicológicos, sendo a psicóloga ou psicólogo utilizar-se de métodos, técnicas e instrumentos para gerar as informações que possibilitem a tomada de decisão, seja no campo individual, grupal ou institucional, a partir de demandas específicas. Então, a gente já entende, né, de praxe, a partir dessa definição do Conselho, que a avaliação ela vai precisar se valer de recursos que tenham uma validade, né, que sejam respaldados pela literatura científica, reconhecidos pela ciência psicológica, que a gente vai usar método, técnicas e instrumentos, e aí o próprio conceito já diz, não é um método, não é uma técnica, não é apenas um único instrumento, que vai nos ajudar no processo de tomada de decisão.
Na verdade, vai nos ajudar no processo de investigação para a gente chegar a uma resposta, porque a avaliação psicológica, de uma forma geral, gente, nós utilizamos para responder a uma questão. Tá? Então, a definição do nosso conselho é muito clara diante disso. Tá? Quando a gente entende a avaliação psicológica no campo de uma construção científica, e não só teórico, não só técnica, né? Uma construção teórica e não só técnica, a gente entende que é um conceito muito amplo, que abarca diversos procedimentos, e também exige muito do profissional que ele tenha conhecimento diversos, né, de áreas diversas do campo da psicologia. É importante que a gente conheça um pouco sobre a psicologia do desenvolvimento, é importante que a gente conheça sobre psicopatologia, é importante que a gente conheça sobre testes psicológicos, tá? Porque isso ajuda a validar muito o nosso trabalho e são, né, instrumentos privativos do psicólogo. Entendemos que essa prática, ela nasce de um modelo médico, tá? E que hoje, né, vem ganhando uma outra perspectiva, né? A gente vê uma evolução no campo da avaliação psicológica, principalmente no contexto clínico, tá? Entendendo que a avaliação psicológica é uma atividade que pode ser exercida em qualquer contexto de atuação do psicólogo, tá, gente? O psicólogo pode fazer uso de avaliação no contexto organizacional, no contexto clínico, no contexto hospitalar. E quando a gente trata da depressão, né, enquanto avaliação e diagnóstico, a gente sabe que a gente vai poder fazer uso dessa prática em contextos hospitalares ambulatoriais, tá? No contexto da saúde, como também no campo da saúde mental, como também numa perspectiva mais do campo clínico, tá certo? Então, lembrando que é uma função privativa do psicólogo, que foi, né, regulamentada a partir do surgimento da profissão de psicólogo aqui no Brasil. Lembrando que antes disso, gente, essa atividade ela não era privativa da psicologia, porque a psicologia não era regulamentada como profissão antes de 62. Então, o uso de instrumentos, o uso de recursos cabiam a outras áreas, como, por exemplo, a própria medicina, a pedagogia, o campo da educação como um todo. Quando a profissão foi regulamentada, tanto essa atividade como o uso dos testes foram apropriados pela psicologia de uma forma geral, tá? Lembrando que hoje nós temos instrumentos que são privativos do psicólogo, que são testes psicológicos, e nós temos outros instrumentos que são técnicas, tá? Que têm até validades psicométricas, estudos normativos, muito bem fundamentados e que não são exclusivos da categoria, que podem ser usados por outras categorias também. Então, a gente tem que lembrar que existem instrumentos diferentes, tá? Aqueles que são exclusivos do psicólogo e os que não são, e a gente vai falar um pouquinho desses instrumentos também, tá? E o grande ponto, por que que nós realizamos uma avaliação psicológica, certo? Como eu falei para vocês, e a própria resolução 09 de 2018, que é uma resolução nova que foi emitida pelo nosso conselho, ela traz isso muito bem esclarecido. É um processo de tomada de decisão, tá? Que vai envolver o quê, gente? Avaliar, né, o indivíduo em algum ponto crítico, alguma circunstância significativa da vida dele. Então, a gente avalia por diversos motivos. No campo da depressão, a gente vai estar trabalhando a avaliação muito voltada para a perspectiva de um diagnóstico diferencial, e a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, como também auxiliar na decisão acerca de questões importantes sobre a vida dos sujeitos. Então, pense você que está lá atuando no campo clínico, chega alguém numa condição de sofrimento, né, que já apresenta algumas questões durante muito tempo, está ali sofrendo e muitas vezes é um sujeito que precisa de uma resposta até para entender um pouco sobre a condição dele. Então, eu sempre falo que a avaliação psicológica ela vai responder a uma pergunta e a nossa grande diferença, né, o nosso grande diferencial é que após a gente responder essa pergunta, a gente possa dar uma orientação, um norte, né, promover uma psicoeducação, dar um prognóstico para esse sujeito que nos procura nessa investigação, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, dentro desse processo, o psicólogo ele vai utilizar estratégias com objetivos bem definidos. Então, essas estratégias, elas precisam ser pensadas de acordo com a pergunta pelo qual a gente quer responder, para a gente encontrar uma resposta, a melhor resposta possível, né? As questões que foram propostas, justamente para promover o quê, gente? Essa orientação e essa solução, tá? Não obrigatoriamente precisa ser uma solução imediata, mas principalmente uma resposta, uma orientação, uma psicoeducação para aquela pessoa que nos procura. E aqui é uma definição vinda da Jurema Alcides Cunha, tá?
coloquei para vocês. Como eu disse, gente, muitas vezes o indivíduo, ele procura ajuda profissional porque ele não compreende certas questões que ocorrem na vida dele. E o que a gente tem que levar em consideração diante de tudo isso? Que o processo de avaliação não é rotular o sujeito, não é obrigatoriamente você colocar ali uma descrição, uma sigla do CID, do DSM. Tá? Eu sempre falo que o sujeito é muito maior daquela condição que ele está apresentando no momento. Tá? Então, a gente não precisa estar rotulando o sujeito. Tá? A pessoa que procura a nossa ajuda, mas principalmente esclarecer, encontrar essa resposta que muitas vezes a pessoa não compreende, ou por vezes, né, em algumas abordagens, né, que fazem a leitura desse ser humano, aquilo que não está acessível conscientemente, né, encontrar por que o sujeito tem aquele padrão comportamental, por que o sujeito se encontra naquela condição. Então, a gente, enquanto psicólogo, digamos assim, a gente vai tentar encontrar uma resposta para a dor desse sujeito de uma forma geral. Lembrando que, né, essa questão de nos valermos de diagnósticos psicológicos devem acontecer somente quando a gente realiza o processo de avaliação psicológica, tá? Então, quando o sujeito nos procura, lembrando que esse processo, né, de busca de um profissional, ele pode acontecer de diversas formas. Normalmente as demandas elas chegam para a gente de forma encaminhada ou espontânea, tá? Na prática, é mais comum chegarem demandas encaminhadas. Esses encaminhamentos, normalmente, eles vêm de quem? Eles vêm ou de médicos, eles vêm de instituições, de escolas, tá? Então, essas demandas normalmente são encaminhadas, mas a gente também pode receber demandas espontâneas. O sujeito que está ali, né, tem questões durante um certo tempo e ele procura uma ajuda profissional. E aí a gente leva em consideração quais são os objetivos dessa avaliação, quem é que está sendo avaliado. Eu vou avaliar uma criança, eu vou avaliar um adolescente, eu vou avaliar um adulto, eu vou avaliar um idoso. Por que eu preciso ter muita clareza disso? Porque nós sabemos que para cada fase do desenvolvimento existem questões diferentes, existe o processo de maturação cognitiva e emocional, existe o processo de envelhecimento cognitivo do sujeito também quando ele chega na idade adulta, e aí a gente tem que levar em consideração essas particularidades do desenvolvimento e também, né, o que esse sujeito ele dispõe de recursos, de suporte de uma forma geral. Se eu vou trabalhar com instrumentos, e aí eu vou já explicar para vocês o que é que o Conselho Federal de Psicologia delimita enquanto instrumentos, né, enquanto fontes, né, que a gente vai usar, fontes fundamentais e fontes complementares. Então, se eu escolho um instrumento, se eu escolho um recurso, qual é o sentido de eu utilizar essa medida, por que eu estou utilizando essa medida, isso é muito importante. Quem é e quais são as minhas fontes de informação, é sempre muito importante, principalmente quando a gente fala da avaliação no contexto da depressão, que a gente tem um diálogo com a família, porque quando a gente amplia esse diálogo para as pessoas que estão próximas a esse indivíduo, a gente tem um entendimento maior e melhor de como está aquele sujeito, tá certo? E por que ele está apresentando aquele padrão comportamental. E uma coisa que eu sempre falo e defendo para todos vocês, o uso de medidas é importante, tá? Eu sou uma grande defensora do uso de instrumentos validados cientificamente, porque isso respalda a nossa atividade profissional. E eu sempre sou a favor da gente usar várias fontes de informação. Por quê? Porque quanto mais recursos, mais fontes eu tenho de coleta de dados, mais informações eu tenho sobre o sujeito, melhor vai ser a qualidade do meu processo investigativo, tá? E quais as propriedades psicométricas dos instrumentos que o avaliador, né, está utilizando, né, as evidências de validade, precisão, se tem estudos normativos para a população brasileira. Então, a gente tem no mercado hoje disponíveis, tá, na comunidade até científica, alguns instrumentos, e é sempre importante a gente perceber se esses instrumentos têm evidências, tá, de estudos na população brasileira, tá bom? Se o método e o recurso que a gente escolheu está adequado para a faixa etária. Então, às vezes, a gente acontece de escolher um instrumento que não condiz, e até com a condição do sujeito, levando em consideração a escolaridade, o momento que ele está. Tá? Então, é importante que a gente faça muito bem essa montagem do nosso plano de ação. E as medidas indiretas, né, que a gente também precisa fazer uso delas, que é principalmente no campo da depressão. A gente está investigando aspectos ligados à qualidade de vida, a bem-estar, a suporte social e familiar dessa pessoa, como é que anda o nível de habilidades sociais, autoestima,
eventos estressores, questões ligadas ao trabalho, que por vezes as pessoas esquecem, mas principalmente na vida adulta a gente precisa estar muito atento a isso. Então, existem outras medidas indiretas que não têm uma relação direta com a depressão, mas que eu posso usar para me ajudar a entender melhor a condição pelo qual esse sujeito se encontra. Então, a gente tem que pensar nisso também, de fazer uso de outras medidas para avaliar essa condição, tá? E aí a pergunta, né, Thalita, que técnicas podem ser utilizadas para avaliar uma pessoa de uma forma geral? O que eu vou trazer para vocês, gente, agora, é uma determinação do nosso Conselho Federal de Psicologia, tá? Que técnicas a gente pode usar para avaliar uma pessoa. Primeiro ponto é que, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar em 3 dimensões, tá? A dimensão da mensuração, que vem através de instrumentos, de medidas padronizadas, tá? Testes psicológicos ou outras medidas que auxiliem nessa investigação. A dimensão observacional, que ela vai perpassar o contexto da avaliação como um todo, né, que aí eu vou estar observando o comportamento desse indivíduo, diante das entrevistas, né, que é a dimensão inquiridora ou instrumentos de autorrelato, como também através da observação vinda da aplicação de instrumentos de mensuração, né, de medidas que vão ali investigar determinados pontos. Lembrando que quando a gente fala desses instrumentos de medida, gente, a gente tem que levar em consideração que nenhum teste psicológico ou outro instrumento vai avaliar uma condição de forma pura, tá? Então, é importante que a gente sempre faça a integração de diversos instrumentos para a gente ter informações, né, sobre o sujeito e, de fato, chegar a uma resposta mais adequada possível, tá? Então, de uma forma geral, a gente vai trabalhar sempre em cima dessas 3 dimensões. A mensuração, a observação e a inquirição, tá? Para a mensuração, a gente tem medidas para a observação, a gente trabalha a observação do sujeito, como ele se apresenta, o que ele traz enquanto conteúdo, fala, forma de se vestir, etc. e outras coisas. E a dimensão inquiridora, que vem a partir das entrevistas, né? Entrevista com esse sujeito, como também aspectos gestuais, por vezes, como também entrevistas em outros, né, com outras pessoas em outras fontes de informações que sejam relevantes, tá? Então, dentro disso, dentro da observação, a gente tem, por vezes, registros de comportamento, escalas de classificação que nos ajudam, mas não obrigatoriamente a gente precisa estar trabalhando com escala. O nosso olhar de observador, esse olhar clínico já nos ajuda. A testagem, tá? Como eu falei, medidas específicas, tá? Instrumentos privativos e não privativos ao psicólogo. E a inquirição, que pode vir através das entrevistas e de questionários também, que vão nos ajudar, tá? Conforme o CFP, gente. O que é o CFP, nosso Conselho Federal de Psicologia, né, porque eu sou psicóloga e aí eu estou trazendo aspectos ligados à categoria. O que é que o nosso CFP, ele traz, tá? Ele vai dizer o seguinte, que para a gente fazer uma avaliação psicológica, a gente tem que utilizar pelo menos uma fonte fundamental. Pelo menos uma fonte fundamental. Quais são as fontes fundamentais para a gente realizar uma boa avaliação? Testes aprovados pelo Conselho Federal. E como é que eu vou saber, Thalita, se esses testes são aprovados? A gente vai consultar o sistema do Conselho Federal, que é o SATEPSE. Entrevistas psicológicas de anamnese, protocolo ou registro de observação do comportamento. Então, segundo o nosso conselho, a gente tem que fazer uso de pelo menos uma fonte fundamental. E aí, levando em consideração o contexto que você vai trabalhar no campo da saúde mental, você vai trabalhar no contexto da hospitalar, ambulatorial, enfermaria, você vai trabalhar no contexto clínico, o quanto tempo você tem disponível para fazer essa avaliação, então, tudo isso precisa ser pensado. O que eu falo que é fundamental, gente? Qualquer processo investigativo tem que ser feito uso de entrevista. É muito difícil você realizar um processo de avaliação psicológica, muito complexo, na verdade, utilizando apenas ou testes ou protocolos, sem fazer uso de entrevistas, porque, como eu falei para vocês, nenhum teste avalia realmente um domínio ou uma questão de forma pura. É importante que a gente utilize outros recursos, como eu falei para vocês, quanto mais recursos a gente tem, né, que nos ajude a coletar informações sobre o sujeito, melhor vai ser a qualidade do nosso processo investigativo. Mas uma coisa que eu defendo, não tem como se fazer uma avaliação sem fazer uso de entrevistas, tá? Então, é uma observação que eu levanto para vocês, porque eu falo que a entrevista, né, as técnicas de inquirição,
são uma das melhores formas que a gente tem de coletar informações sobre o sujeito, tá? Nada melhor do que o próprio sujeito falar dele mesmo. Claro que, dependendo da condição em que ele esteja, óbvio, tá? A entrevista pode também não ser o recurso mais apropriado, e aí você precisa coletar informação com terceiros ou outros, mas eu sempre falo que é o melhor recurso que a gente tem à disposição, fora, né, que ele é um custo praticamente zero, né, economicamente falando, financeiramente mais acessível. Então, você não precisa ter gastos de investimento, como, por exemplo, em compra de algumas medidas, em alguns testes, ou alguns protocolos, né, específicos que existem hoje também no mercado para fazer observações comportamentais. Registro de observação também é algo economicamente acessível, mas eu falo que a entrevista ainda é o melhor recurso que a gente tem à nossa disposição. Então, o CFP ele traz isso, tá? Considera-se como fontes fundamentais, tá? De coleta de informações para um processo de avaliação. Ok, gente? E aí, o ideal sempre eu falo é a gente usar, se possível, todos. Ok? E fontes complementares, né? O nome já diz, essas fontes complementares complementam as informações das outras fontes, que seriam técnicas ou instrumentos não psicológicos, que não são privativos do psicólogo, mas que precisam ter respaldo na literatura científica, né? E o ideal é que tenham estudos normativos para a nossa população, dinâmicas de grupo e documentos técnicos, né? Que aí a gente pode fazer consulta a laudos, né, de outros profissionais, atestados, relatórios de equipes multiprofissionais, relatórios psicológicos, prontuários, enfim, qualquer outro tipo de documento que ajude a resguardar e respaldar também essa nossa investigação. Tá? Então, aqui são fontes complementares. Como eu falo e reforço, quanto mais fontes você usar, melhor vai ser a qualidade do seu processo de investigação. Sobre os testes, né, gente, falando um pouquinho sobre os testes, como eu coloquei para vocês, né, como eu sou psicóloga e eu sou uma defensora do uso dos testes, a gente entende que cada teste vai avaliar um domínio, mas esse domínio ele não é avaliado nunca de forma pura, tá? E aí eu sempre coloco muito isso porque às vezes as pessoas procuram o seguinte, Thalita, qual é o teste que eu avalio para a depressão, para o transtorno bipolar? Nós não temos um teste que vai te dar um diagnóstico. Então, nós vamos juntar medidas para se chegar a essa investigação, porque a competência não está no instrumento. O instrumento é apenas uma ferramenta. A competência para essa investigação está no profissional. E aí entra, né, o recurso, né, do teste psicológico como uso privativo do psicólogo. Como eu já coloquei para vocês, nenhum teste avalia o comportamento de uma pessoa como um todo, né? O teste, na verdade, ele faz um retrato de um filme muito maior, né? Ele traz ali uma imagem específica de um momento que a pessoa está vivendo, tá? Aplicar teste não significa que é a mesma coisa de se fazer uma avaliação psicológica, tá? A gente, como eu até já expliquei para vocês anteriormente, a avaliação é um processo que vai envolver fontes fundamentais e complementares e não obrigatoriamente você precisa estar fazendo uso de teste psicológico, tá? Como eu falo, o teste vai legitimar a atuação do profissional, tá? Mas lembrar que ele é apenas um único recurso. É um recurso que a gente tem à nossa disposição, que vai, digamos, validar ainda mais a nossa atuação dentro dessa área, tá? Então, e tem um outro ponto, né, gente? O teste também, ele tem um investimento financeiro que vocês sabem que a gente precisa fazer, tá? Nós precisamos trabalhar com instrumentos favoráveis e seguir todas as instruções e os preceitos éticos, quando se fala do uso de testes, onde a gente tem todo um investimento financeiro que a gente tem que ter quando vai fazer uso desses materiais, tá? Cuidar da qualidade do material, do ambiente físico, do ambiente psicológico na hora que a gente vai aplicar um desses instrumentos também. Então, são preocupações que a gente precisa ter. Isso está na competência do profissional, não no instrumento em si, tá? E como eu falei para vocês, a grande vantagem do teste é que ele vai te ajudar a coletar informações em um curto espaço de tempo. Mas a gente precisa ter preparo, ter domínio sobre os instrumentos. De uma forma geral, gente, trabalhar com esses instrumentos não é difícil. A gente é que acaba tendo um certo tipo de receio. Mas existe uma coisa que valida muito a nossa prática. É a gente estudar, buscar supervisão e praticar, né? Que isso faz toda a diferença. Thalita, e como é que a gente estrutura um processo de avaliação? Tá? Como é que é esse passo a passo no processo investigativo, como, por exemplo, no campo da depressão? Aqui, gente, esse passo a passo que eu coloquei para vocês é um passo a passo geral de como é que se estrutura um processo de avaliação, independente de ser para o diagnóstico da depressão, mas depois eu vou já tratar aqui dos aspectos da depressão e de instrumentos que podem nos ajudar.
Então, a gente tem uma demanda, que, como eu falei para vocês, essa demanda pode ser encaminhada ou espontânea. Normalmente, no campo da depressão, essas demandas são mais encaminhadas, mas pode ser que surjam demandas espontâneas também. Eu, por exemplo, já recebi demandas espontâneas. A gente faz o primeiro contato, né, que é o momento da entrevista inicial, onde a gente vai coletar algumas informações sobre o sujeito, entender um pouco melhor a condição dele. Por vezes, a gente até dialoga com o profissional que encaminhou esse indivíduo para a avaliação. Muitas vezes, nesse primeiro contato, a gente pode até estar fazendo algum uso de algum instrumento de rastreio mais específico, mais objetivo, para nos ajudar a pensar, tá, nessa montagem do nosso plano de ação, onde a gente vai definir o que é o método, levantar, né, as hipóteses. Esse sujeito é um sujeito que realmente apresenta, né, um episódio depressivo maior, seria transtorno bipolar, seria uma síndrome de burnout. Então, as perguntas, né, as hipóteses que a gente levanta nos ajudam a validar isso também, tá? E aí é nesse momento que a gente vai pensar nos recursos que a gente vai usar, técnicas, instrumentos, medidas diretas e indiretas, e aí a gente vai para a etapa da aplicação, que a gente vai trabalhar em cima de quê? Das entrevistas de anamnese, da aplicação dos instrumentos, tá? Para coletar as informações, né? Administrar de fato essas estratégias e levantar dados todas as naturezas possíveis, psicológicas, sociais, médico, profissional, escolar, o que você tiver à sua disposição. Depois, né, entra aqui o grande trabalho da gente enquanto psicólogo, tá? Que é fazer a junção dessas informações para a gente chegar a uma resposta sobre as hipóteses que a gente levantou, né, e as hipóteses que serão de fato ali aceitas e as rejeitadas, tá? Realmente é um episódio depressivo maior, um sujeito que apresenta um quadro depressivo, para a gente pensar nesse prognóstico, nas indicações clínicas, tá? E fazer o devido fechamento do processo. Todo o processo de avaliação, gente, ele envolve, tá, o início, o meio e o fim. E o fim do processo é o momento que a gente faz a entrevista devolutiva, com a comunicação dos resultados, e por vezes a gente não tem respostas positivas para dar para essa pessoa, principalmente quando a gente fala, né, do campo da investigação dos transtornos afetivos, pelo qual se enquadra a depressão, e outros transtornos também, se a gente for citar. Então, pode ser que eu não tenha uma resposta muito boa para dar para esse sujeito, onde eu vou ter que esclarecer para ele a condição em que ele está, mas o grande diferencial é que a gente está ali para também fazer uma psicoeducação e dar orientações devidas para ele, né? Saber que ele tem recursos, né? E quais recursos ele tem para superar aquela condição. E aí, ao final desse processo, em que a gente comunica esse resultado, a gente faz essa entrevista devolutiva e entrega um documento. Que documento é esse que eu vou entregar, Thalita? A gente entrega um laudo ou um atestado, tá, para esse sujeito. O laudo é um documento mais detalhado, o atestado psicológico é um documento mais objetivo, tá? Que a gente apresenta lá a condição desse sujeito. E o psicólogo, fica a critério do psicólogo, ele vai fazer uso, tá, dos critérios diagnósticos, DSM ou CID, porque isso não é uma obrigatoriedade, tá? Então, fica a critério do profissional fazer uso ou não dessas nomenclaturas, tá? Quando a gente fala da depressão, a gente leva em consideração que é considerado, né, a depressão, o transtorno depressivo maior e os outros, né, aqui subsequentes, transtorno depressivo persistente, disfórico pré-menstrual, depressivo induzido por substância química ou afetivo bipolar, são englobados, né? Eles caracterizam os transtornos afetivos ou de humor. E aí, quando a gente pensa na avaliação da depressão, de uma forma geral, a gente tem que ter muito cuidado para ela também não ser confundida com, por exemplo, uma síndrome de burnout, tá? Ou ela não ser confundida com o próprio transtorno bipolar, porque, por vezes, a bipolaridade, a gente sabe que tem um quadro depressivo e maníaco, e tem algumas questões aí, dentro dessa condição do transtorno afetivo, que às vezes a pessoa ela apresenta mais o quadro depressivo do que o maníaco, né? Ou às vezes apresenta apenas uma fase hipomaníaca, enfim. Então, o nosso trabalho vai estar muito em cima do diagnóstico diferencial. A gente realmente dá um diagnóstico mais assertivo para esse sujeito, tá? Ok? Então, falando um pouco da depressão, nós sabemos que a depressão, eu acho que é um dos transtornos hoje mais discutidos na literatura, a depressão e a ansiedade. Nós sabemos que a depressão ela é um transtorno de causa multifatorial. Sabemos também que ela vai apresentar um conjunto de sinais e sintomas psicológicos, fisiológicos, comportamentais, tá? Que podem se manifestar de forma episódica ou contínua, com intensidade variada.
E é um transtorno que independe, né, gente, de condição socioeconômica, idade, sexo, estado civil. Então, pode acometer qualquer pessoa, né? A gente sabe hoje que a literatura ela já traz. Ela já fala da depressão na infância, na adolescência, na vida adulta e na senescência, né? Na velhice. Tá? E sabemos também que hoje a depressão ela é uma das principais causas de incapacidade mental no mundo. Tá? E aí o que se fala nos estudos que até 2030 a gente vai ter impactos, né, dessa incapacidade mental a nível cada vez piores economicamente falando, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. Tá? Então aqui são dados para vocês. Epidemiologia, tá? Nós temos hoje em média 350 milhões de pessoas no mundo, tá? Que seria em torno de 4,4% da população mundial, né, sofre dessa condição. Lembre-se que sempre é um sujeito numa condição de sofrimento. Sabemos que existe uma maior prevalência na idade adulta, mas a gente não pode esquecer que a depressão também acomete a infância, a adolescência e a velhice. Se fala de uma proporção hoje de depressão de 3 para 1 pessoa, tá? E aí o que os estudos também têm trazido hoje é que antes da adolescência e na idade adulta tardia, esses números se equiparam. Então é algo que a gente precisa se preocupar, porque nós psicólogos vamos agir no campo da avaliação, mas eu sempre falo que a gente tem que agir também no campo da promoção e da prevenção, né? Falar sobre depressão é importante, orientar as pessoas a procurar ajuda é importante, tá? E também, né, trabalhar com recursos que promovam saúde emocional nas pessoas e que a gente também atue de uma forma mais preventiva. Segundo o DSM-5, né, os critérios, e aí quando a gente vai trabalhar em cima da avaliação, a gente precisa conhecer esses critérios diagnósticos, tá? Não só do DSM-5, mas também do CID. Então, a gente entende que o episódio depressivo maior seria esse período, sintomas característicos, com prevalência de no mínimo 2 semanas, né? E aí entra um dos pontos chaves, né, que seria esse humor deprimido ou irritável, a falta de energia, a anedonia. E aí a gente tem os outros sintomas também característicos, que é diminuição, aumento de apetite, insônia ou hipersônia, agitação, retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, culpa excessiva ou inadequada, capacidade diminuída de pensar, de concentração e indecisão. E aí entram também, né, que a gente sabe que a depressão ela está ali lado a lado com o suicídio. Pensamentos de mortes recorrentes, ideação suicida, recorrente em um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para acometer. Então, a gente precisa ter atenção. Qual é a nossa grande questão? É que, às vezes, né, quando a gente está na prática, a gente quer enquadrar o sujeito, não, mas se o sujeito apresentar tal e tal e tal, os sintomas, tem que ser apenas esses sintomas. O que a gente tem que ter cuidado? Que cada indivíduo ele é único. Então, as pessoas vão apresentar sintomas diferentes, respostas comportamentais diferentes, tá, gente? No quadro depressivo. Então, é muito difícil a gente encontrar uma receita de bolo única. Então, é importante que a gente conheça os diversos sintomas, porque essas manifestações, elas podem ser e são diferentes de pessoa para pessoa, de gênero e até de fases do desenvolvimento também. Crianças e adolescentes, né? Às vezes a gente encontra sintomas que são similares com os adultos, mas às vezes a criança ela se torna mais irritada, mais agressiva, né? Mais impulsiva. Então a gente tem que observar que esses sintomas eles tendem a trazer uma certa distinção nessa fase do desenvolvimento. Como também no idoso, né? O idoso por vezes ele pode apresentar esquecimentos, impactos, né? A nível do funcionamento cognitivo, tá? Memória, enfim, às vezes as pessoas podem achar que é um processo de demência e, na verdade, ele está numa condição diferente da demência, né? A gente também vê na criança perda da performance escolar, que por vezes é muito semelhante a essa perda da performance laboral do adulto, tá? E o próprio processo de reconhecimento da depressão na infância veio a partir da década de 70, a partir de estudos, né, que foram desenvolvidos nessa época. Como eu coloquei aqui para vocês. Thalita, e o que leva, né? Quais seriam esses fatores de risco para a depressão? Então, a gente entende que a depressão, enquanto causa multifatorial, e esses fatores de risco seriam, né, condições que levam a abuso físico, sexual na infância, presença de depressão, né, no campo familiar, famílias disfuncionais também, né, o contexto que esse indivíduo está inserido contribui muito para isso, perda de parentes, né, processos de morte, conflito familiar, como eu falei para vocês, famílias disfuncionais,
a presença de comorbidades, doenças crônicas, o sexo, questão de gênero também, sexo feminino, ele tem que ser mais acometido, mas também nós não sabemos se é porque as mulheres procuram mais ajuda do que o homem, né? A mulher, ela tende a procurar ajuda mais rápido do que o sexo masculino. Baixa condição socioeconômica, questões de escolaridade também interferem, né? Então a falta de orientação, falta de habilidades sociais, falta de suporte familiar e social, eventos estressantes, condição de abandono e negligência. Então, tudo isso são fatores de risco para a pessoa. E situações que a gente assemelha à condição de desamparo aprendido, né? Enquanto, como eu posso explicar para vocês? Técnica, né? O desamparo aprendido é uma forma que a gente tem de tentar aproximar o experimento enquanto uma condição de vida do sujeito. Então, o sujeito, mesmo naquela situação, para qualquer resposta que ele emita, ele sabe que ele não vai sair daquela situação, então ele acaba se assemelhando, né, desenvolvendo essa situação de um processo depressivo. Então, a situação de desamparo aprendido também leva a essa condição do desenvolvimento da depressão de uma forma geral, tá? Que o desamparo aprendido, a gente também pode realizar experimentos, não com pessoas, a gente, mas com animais, que nos ajudam a entender um pouco dessa condição da depressão. E aí, etiologicamente falando, nós entendemos que a depressão envolve fatores biológicos, né? Eu coloquei ali para vocês fatores de risco, que envolvem também muitos dos fatores psicossociais, tá? Mas a gente entende que existem os fatores biológicos, né? Condições ligadas à neurobiologia de uma forma geral, neurotransmissores e hormônios que interferem nisso. E aí, carga genética, que nós não podemos negar, mas não é o fator determinante, e os fatores psicossociais, tá, gente? Que aí entra história de vida, como o sujeito internalizou as experiências, fatores de proteção, suporte que esse sujeito ele tem, né? Então, alguns que eu já citei para vocês, lembrando que nunca é apenas o único aspecto que determina, é a junção, é a condição desses diversos fatores aqui que levam o sujeito ao adoecimento psicológico, tá? E aí, gente, continuando, né, sobre essa questão da depressão e o papel da psicologia, qual é o nosso papel, tá? Nós entendemos que a depressão hoje, ela ocupa o status da principal causa de incapacitação, respondendo até 12% do total de afastamentos de atividades profissionais educacionais. Então, tem um impacto social e financeiro, né, a nível econômico falando. Então, a gente precisa ter uma atenção, porque nós precisamos trabalhar tanto no campo da promoção, como no campo da prevenção e no campo da avaliação, que é o que a gente está tratando aqui, fazendo uma investigação adequada para trazer um diagnóstico, né, gente, de fato correto para esse indivíduo, tá? Então, precisamos levar em consideração o seguinte, tá? Que a complexidade e a variedade dos sintomas, eles atrasam e confundem o diagnóstico, que podem resultar justamente o quê? Nesse atraso no tratamento específico e adequado para essa pessoa. Ou seja, quando a gente pensa na avaliação psicológica para a depressão, a gente vai trabalhar muito em cima do diagnóstico diferencial. E a gente tem que pensar em um diagnóstico correto e adequado antes de pensar em qualquer medida terapêutica. Então, é importante a gente ter essa consciência que o papel da psicologia vai estar muito nisso, tá? No campo da avaliação, promover um diagnóstico diferencial, um diagnóstico adequado, correto, dialogando com os outros profissionais da saúde, tá? Isso é muito importante, que a gente tenha esse diálogo multiprofissional, isso é fundamental para a nossa prática. A gente não pode mais trabalhar de forma isolada, tá? E, como eu falo para vocês, tanto na promoção, né, promoção de comportamentos adequados, de orientação de qualidade de vida, de psicoeducação, e na prevenção, o que a gente pode fazer pela nossa população, tá? Diagnóstico diferencial, como eu falei para vocês, ele entra, né, como um dos objetivos da avaliação, e seria esse processo de análise de duas ou mais doenças ou transtornos com sintomas coincidentes, que a gente já sabe que existem sintomas, né, coincidentes na depressão, no transtorno bipolar, no burnout e até em outras condições também, tá? E aí os transtornos que envolvem a afetividade humana, com semelhança, oscilação de humor e labilidade das emoções, interferem de forma muito significativa na construção do diagnóstico diferencial. Por isso que a gente tem que conhecer muito bem, a gente tem que estudar muito bem, né, esses critérios diagnósticos para a gente, de fato, fazer uma avaliação correta e adequada. Isso não cabe só para a depressão, tá, pessoal? Isso cabe também para os outros, as outras psicopatologias de uma forma geral, tá? Então, quando a gente pensa na depressão, a gente tem que conhecer muito bem sintomas
psicológicos, sintomas fisiológicos, aspectos comportamentais, né, que envolvem essa condição para a gente trabalhar em cima desse levantamento de hipóteses. E aí, adentrando na avaliação, quando a gente pensa nos critérios diagnósticos, o que a gente tem que pensar? Quando o sujeito chega para a gente, no momento que a gente vai fazer o primeiro contato inicial, entender, né, o contexto dessa avaliação, a gente, a princípio, vai entender essa demanda dele, né, que condição ele está, a condição de sofrimento dele, para a gente partir para os outros instrumentos, tá? Então, a gente tem que fazer um bom levantamento da história de vida dele e o relato desses sintomas e quais prejuízos isso tem trazido para o indivíduo de uma forma geral, porque como a gente viu, a depressão causa incapacidade, então quais são esses prejuízos no trabalho, na vida acadêmica, na vida escolar, na vida social desse sujeito, quais são analisar muito bem os fatores de risco e os fatores de proteção, tá? O que esse sujeito ele tem enquanto suporte, quem a gente pode usar enquanto suporte para essa pessoa, independente de ser adulto, tá, gente? A gente pensa muito em fatores de proteção para a criança e para o idoso, mas a gente também tem que lembrar que o adulto também precisa ter esse olhar, essa observação. E principalmente nessa presença de humor triste, irritável, vazio, né? Eu sempre falo que homens, por exemplo, tendem, né, a se tornarem mais irritados, mais agressivos na condição depressiva, diferente das mulheres, mas isso não é um fator que a gente vai generalizar para todo mundo. Como eu disse para vocês, cada sujeito apresenta sintomas diferentes. E aí, pessoal, a gente também precisa levar em consideração outras mudanças, né? Tem pessoas que perdem apetite, tem pessoas que ganham peso, enfim. E também a gente precisa levar em consideração que a depressão traz também prejuízos às funções cognitivas. Então, por vezes, há comprometimento da aspectos ligados a se manter atento, concentrado, a memória, as funções executivas, que as funções executivas são aquelas funções que dão autonomia para a gente. Então, isso traz prejuízo. Então, a gente tem que ficar atento, né, a fazer uma investigação também nesse campo. De uma forma geral, quando a gente pensa na entrevista, tá? Que eu coloquei para vocês um pouco desse fluxograma, desse passo a passo sobre a entrevista. Então, no primeiro momento, o paciente chega, a gente faz ali a investigação. Claro que vocês precisam levar em consideração o contexto que vocês estão. Quando a gente está no contexto da saúde hospitalar ou contexto da saúde mental, a gente vai trabalhar de uma forma diferente do contexto clínico. Então, por vezes, eu tenho já um familiar ali, eu já chamo esse familiar para conversar, eu já converso com esse indivíduo também. Quando a gente está na clínica, a gente, por vezes, tem um pouco mais de tempo, tá? E aí, quanto tempo você tem disponível? Tá, o sujeito só veio naquele dia. Então, aproveita aquele dia, já faz a entrevista. Se você tem alguma medida, já aplica alguma medida para aquela pessoa, tá certo? Para depois fazer essa devolutiva. Então, a questão do tempo, pessoal, ela literalmente vai ser muito relativo para os contextos que você está trabalhando, tá? E que recursos você tem à sua disposição também para montar esse seu processo investigativo. Então, de uma forma geral, esse primeiro momento é um primeiro momento que a gente faz com o próprio paciente, tá? Se for criança, a gente faz um momento com os pais, tá? Então, o paciente adulto, a gente vai, de fato, conversar com o adulto. Com o adolescente, a gente, né, divide, tá? Adolescente e pais. Com a criança, normalmente a gente primeiro conversa com os pais, depois com as crianças, com a criança, tá? Mas independente de... E o idoso também, tá? A gente está esquecendo do idoso. O idoso a gente também conversa com a família, cuidador e o idoso, ok? Lembrando que o paciente adulto, a gente não pode esquecer de conversar com a família, que às vezes é esquecido por alguns profissionais. Não podemos esquecer isso, tá? E a partir dessa entrevista, a gente vai pensar nas outras fontes de informação e as outras entrevistas, né, que a gente vai proceder. Contato com a equipe multiprofissional, visita às escolas, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência que precisamos também dialogar com os outros profissionais. Por exemplo, vocês que estão no campo da saúde, ambulatorial, hospitalar, enfim, que estão com a equipe multiprofissional, troca uma ideia com o seu colega. Pessoal que está no campo da saúde mental, troca uma ideia lá com o seu colega também, desse paciente que procurou, ok? De uma forma geral, eu trouxe esse fluxograma. E aí é importante também, pessoal, no campo da depressão, a gente fazer um exame do estado mental do sujeito. Como eu falei para vocês, transtornos de humor trazem prejuízos, né? A essa parte aqui da afetividade, pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem, mas é importante que a gente também faça a investigação do CASOME, né, que é a consciência, a atenção, senso, percepção, orientação, memória e inteligência, que a depressão também, na verdade, não só a depressão, os transtornos de afetivo e de humor, podem trazer prejuízos aqui, tá? Que
essa siglazinha foi, né, idealizada pelo professor Cordioli, que eu trouxe aqui para vocês enquanto contribuição. Tá? Então, no processo investigativo, né, a gente tem que lembrar que após as entrevistas é importante que a gente também observe esse exame do estado mental do nosso examinando, do nosso paciente. O que é importante, tá, pessoal? Então, fazemos as entrevistas, é que a gente, posterior às entrevistas, a gente possa fazer uso de outras técnicas. Então, a gente faça uma combinação de técnicas. Instrumentos de medidas padronizadas psicométricas ou instrumentos de autorrelato com técnicas de desempenho. Essas técnicas de desempenho que eu trago aqui para vocês podem entrar os testes projetivos, né, que eu gosto de chamar de técnicas de desempenho, ou algumas técnicas gráficas, né, que quem não é da psicologia pode fazer uso de técnicas gráficas para ajudar nessa investigação do desempenho, porque o desenho, ele de fato, ele é muito revelador, né, de como é que está a produção, né, o movimento expressivo, ele fala muito, tá? Então, a gente consegue ver ali alguns aspectos cognitivos do sujeito também. O que acontece? Quando a gente está nessa combinação de técnicas e a gente vai trabalhar investigando a depressão, é interessante que a gente já utilize uma medida que traga alguma validade aparente mais próxima. Por exemplo, a gente pode fazer uso de uma escala, que é a escala EBADEP, que é uma escala que é privativa do psicólogo. Quem não é, né, psicólogo, vai trabalhar com algum outro recurso, tá, que a gente, por exemplo, tem hoje disponível aí, tem uma que eu até vou mostrar para vocês, que é o PHQ-9, que é uma medidazinha que tem uma pontuação que talvez possa te ajudar. Tá? Mas o grande ponto para a gente da psicologia, que eu estou falando aqui da avaliação psicológica, é que a gente possa acessar de dois modos complementares aspectos internos sobre o sujeito. Então, é importante que a gente combine técnicas, tá? Técnicas psicométricas e técnicas de desempenho, ok? Por que eu trago isso para vocês? Porque as técnicas psicométricas, gente, elas vão trazer informações mais de como que são instrumentos de autorrelato, né? Por exemplo, uma escala EBADEP ou a escala Beck que a pessoa vai responder. Vai trazer muito como é que o sujeito ele pensa, sente, ele se comporta, vai trazer essa visão mais consciente do sujeito sobre si, tá? Que os estudos falam, né? Que ativa determinadas áreas do cérebro, né? Que o sujeito tem esse poder de maior de controle e vai trazer informações também sobre essa questão da capacidade de raciocínio, velocidade de processamento. É muito importante a gente observar isso no paciente depressivo, né? Como é que está essa velocidade de processamento, lentidão, tá? A nível de linguagem, porque por vezes a depressão traz esses prejuízos aos domínios cognitivos. E a vantagem da gente estar trabalhando em cima dessas medidas, essas medidas psicométricas, é que o sujeito ele vai responder em cima do que ele sabe e pode quer contar sobre si. Quando a gente vai para os instrumentos de desempenho, que são as técnicas projetivas, né, que aí é a nomenclatura que você quiser usar, os instrumentos, eles vão avaliar de forma indireta aspectos da personalidade. E aí é bem mais interessante porque tanto por vezes se torna mais lúdico, né, e menos ansiogênico para a pessoa também, tá? Como vai ser mais revelador sobre esse indivíduo, características de um padrão que ele tem, tá? Ou seja, ele vai trazer ali enquanto respostas o que a pessoa desconhece ou como ela é em situações menos controladas, né? Então, os instrumentos, as medidas psicométricas trazem, né, conteúdos ligados ao sujeito do que ele consegue responder de uma forma mais consciente e aqui de uma forma menos controlada cognitivamente falando. Thalita, e qual é a vantagem disso? É que, por vezes, gente, o que acontece? Às vezes a pessoa está fragilizada, mas ela está ali se segurando para dizer que não está fragilizada. Ela responde ali o instrumento, assim, né? Ela tenta, digamos assim, simular, maquiar. Quando a gente vai para a técnica de desempenhos projetivos, a pessoa se revela e você vê o quanto o sujeito está fragilizado, como também é o contrário. Então, por vezes, o sujeito ele quer mostrar que ele está extremamente adoecido, mas ele não está tão fragilizado como no relato dele ele traz. Então, para a gente da psicologia, a gente tem essa vantagem. Os outros profissionais podem fazer uso de técnicas de desenho livre, tá? Então, é interessante muito o uso do desenho livre, porque o desenho livre ele entra como instrumento de desempenho, técnica de desempenho projetiva, mas ele não é privativo do psicólogo. E aí você pode também fazer uso, como por exemplo, do desenho da família, que é um outro recurso também que não é privativo do psicólogo, do desenho da pessoa na chuva, que também não é privativo do psicólogo, mas ajuda a revelar um pouco desse aspecto aqui, né, do não controlável e de como está o sujeito de uma forma geral, tá? De aspectos ligados à personalidade. E aí, gente, eu queria apresentar para vocês o que nós temos hoje disponível no mercado, digamos assim, tá?
com base no SATEPS, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, de instrumentos que são privativos do psicólogo e que nos ajudam numa investigação, tá? Da condição da depressão. Então, nós temos hoje disponíveis a escala Beck, que é o BDI-2, que é o que está validado no momento, tá? Que a grande vantagem é que a gente pode fazer uso do BDI a partir de 10 anos de idade, onde ele vai estar justamente investigando o quê? Sintomas depressivos. A escala EBADEP, né, que é uma escala que é construída no Brasil, validada no Brasil pelo professor Macklin Batiste, que é um autor que trabalha e estuda muito sobre depressão. Então, a escala EBADEP-A é voltada para adultos, vai investigar sintomas depressivos de 17 a 81 anos. Nós temos a EBADEP-J, que é sintomas depressivos também para a infância e juventude, 7 a 18 anos. EBADEP para o idoso, EBADEP-ID, né, rastrear sintomas depressivos no idoso a partir de 60 anos. E eu coloquei um outro instrumento, gente, que ele não avalia a depressão, mas ele avalia a raiva enquanto traça o estado, que é interessante também porque nós sabemos que a irritabilidade e a agressividade também pode aparecer na depressão. Então, eu coloquei aqui para vocês. Em especial, né, BDI e a família EBADEP, que é EBADEP-A, EBADEP-J e EBADEP-ID, são os instrumentos que a gente tem hoje disponíveis, tá? Privativos do psicólogo, certo? E favoráveis pelo nosso conselho que a gente pode usar. Mas também é importante que a gente utilize instrumentos, né, que avaliem aspectos da personalidade, que eu coloquei aqui para vocês, que esses 3 instrumentos que a gente tem hoje disponíveis para nós psicólogos, tá? Aqui, gente, respeitando todas as questões legais, também éticas, tá? Não estou apresentando nada que fere a ética profissional, né? Quem quiser procurar também, você vai encontrar informações sobre esses instrumentos nas editoras. Nós temos o NEO-PR, NEO-FFR e o BFP, tá? Que são instrumentos que avaliam personalidade, eles não avaliam depressão. Só que ao avaliar personalidade, eles são instrumentos que são embasados na teoria do modelo Big Five, de 5 grandes fatores de personalidade, que aí vão avaliar neuroticismo, amabilidade, ajustamento, né? Enfim, alguns aspectos que são colocados nessa teoria, e aí eles vão nos ajudar a rastrear aspectos ligados a sintomas depressivos, ok? Eles não são testes validados para avaliar a depressão, mas são instrumentos de personalidade que nos ajudam a dar essas informações. Temos uma vantagem que o BFP e o NEO-FFR têm a aplicação informatizada, né? Que eu sempre falo que o futuro vai ser a gente usar muito desses recursos informatizados também. Então, isso aqui são restritos a psicólogos, tá, gente? Que vocês podem fazer uso. Instrumentos psicométricos, tá? Com relação a... E aqui uma imagenzinha para vocês, tá? Sobre os instrumentos das escalas Batiste, que são escalas validadas para a população, construídas no Brasil e validadas para a população brasileira, porque a escala Beck não foi construída no Brasil, mas ela tem validade para o Brasil. Então, eu sempre falo que a gente tem que valorizar também o que é nosso, ok? Outros instrumentos privativos do psicólogo, que são as técnicas projetivas ou de desempenho, que nos ajudam, né, a investigar essa parte da personalidade, que não obrigatoriamente vai ser a depressão, mas a personalidade em si, e aí a gente vai percebendo, né, essa condição depressiva perpassa, né, o desempenho desses instrumentos. São essas técnicas aqui, HTP, né, que é o desenho da casa árvore, figura humana, teste palográfico, né, que a gente tem lá alguns tópicos que a gente consegue perceber nível de desmotivação. O HTP também, né, está muito em cima da construção dos desenhos como um todo, e a gente vê até um pouco do aspecto dos domínios cognitivos também ali, se há um impacto, um prejuízo. O teste das pirâmides coloridas de Pfister, os testes de apercepção temática, TAT para adultos, CAT para criança e o SAT para idosos. PMK, né, que é uma outra técnica expressiva, junto com o palográfico, mas o PMK ele é muito específico para o contexto do trânsito, tá? Zulliger e Rorschach são as técnicas de mancha de tinta. Então, gente, esses instrumentos aqui, eles nos ajudam a aprofundar características do sujeito de uma forma geral, a características de personalidade, tá? E aí você, no contexto que você está atuando, você vai perceber também o que você pode usar. Eu sempre falo que de todos eles aqui, quais são os mais acessíveis? Nós temos o HTP, enquanto um dos instrumentos economicamente mais acessíveis, e o próprio palográfico. E o HTP eu acho que está entre os mais vantajosos, porque ele realmente vai nos ajudar a compreender um pouco dessa sintomatologia depressiva. Para quem não é da psicologia,
pode fazer uso do desenho livre, desenho da família. Eu sempre defendo muito o desenho livre porque eu acho que ele ajuda ele facilita até o próprio processo de comunicação. E coloquei aqui para vocês outras escalas e inventários que não são privativos do psicólogo e que outros profissionais podem fazer uso, que é a escala de pensamentos depressivos, que também é do professor Maclean Batiste, tá? Que ela traz essa perspectiva da tríade cognitiva do Beck, e aí vai estar avaliando a baixa autoestima e a desesperança, e a funcionalidade das relações, é bem interessante, né? O que ela traz, amplitude muito boa, 18 a 59 anos, tá? Então quem quiser pesquisar. Tem um outro instrumento bem interessante, que é o BSI, o Inventário Breve de Sintomas, ele também não é privativo do psicólogo. Ele vai avaliar algumas dimensões, somatização, obsessivo-compulsivo, sensibilidade, depressão, ansiedade. Pode ser aplicado a partir de 13 anos, então ele faz um levantamento de sintomatologia, então é interessante, né, você fazer uso dele. Tem a aplicação informatizada também, para estar investigando, né, a gente vai fazer a integração dos dados. Tá? Como eu falei para vocês, existe também essa escala, que é a PHQ-9, tá? Que ela tem algumas perguntinhas que você formula, e tem estudos, se eu não me engano, tem estudos normativos aqui no Brasil. Sempre bom a gente estar checando se tem, e aí acima dessa pontuação, tá? Que na verdade você pode fazer isso através até da inquirição, ok? E outros recursos que a gente também pode usar. Vocês lembram que eu falei que, por vezes, a depressão ela traz prejuízos a nível cognitivo. Então, é interessante também que a gente observe velocidade de processamento, lentificação, prejuízos à capacidade atencional, memória, rapidez de raciocínio, funções executivas. E a gente pode usar recursos que são também recursos que não são privativos do psicólogo. São os paradigmas das torres e o teste das trilhas, tá? A Torre de Londres e a Torre de Hanoi. São recursos também muito acessíveis financeiramente, tá? Então, o que eu estou apresentando para vocês, gente? Estou apresentando um leque de materiais e recursos que a gente tem à nossa disposição e, claro, que vai caber ao profissional tomar a decisão, levando em consideração o contexto que ele está, ok? E, né, o que ele tem à sua disposição e o investimento financeiro que ele quer fazer, né, nesse processo de avaliação, tá? Os outros recursos, é importante, né, como eu coloquei para vocês, a gente está observando esse aspecto cognitivo, tá? Como eu disse para vocês, os comprometimentos cognitivos têm uma probabilidade muito alta de prejudicar o funcionamento social e do trabalho. E aí, no caso, tá? No transtorno depressivo maior, a gente lembra que os sintomas cognitivos, eles não desaparecem necessariamente com a melhora do humor e podem continuar a prejudicar, né? A trazer esses prejuízos funcionais na idade social e no trabalho, tá? Então, a gente tem que observar isso também. Ok? Por isso que eu falo que a gente observa tanto o aspecto psicológico como também o aspecto ligado à cognição, quando a gente pensa na avaliação da depressão. E aí, gente, chegamos à etapa da integração dos dados. Como eu falo para vocês, quanto mais recursos a gente tem, melhor se torna a qualidade do nosso processo investigativo. Tá? Então, lembre-se que, e até o nosso Conselho Federal também fala disso, que fica a critério do profissional da psicologia decidir sobre os recursos, né? A gente tem esse livre-arbítrio, e aí você precisa levar em consideração o ambiente, o contexto que você está. Thalita, eu estou num contexto da saúde mental, eu não tenho muitos recursos, eu trabalho no SUS, mas eu tenho, por exemplo, o manual do HTP, por que não aplicar o HTP? Eu tenho, por exemplo, condições de fazer um investimento numa dessas escalas, porque eu estou dentro de uma equipe multiprofissional, como, por exemplo, posso usar essa escala de pensamentos depressivos, porque meus outros colegas também vão poder usar. Não, eu quero usar um instrumento mais específico da psicologia, posso usar um EBADEP, posso usar um BEC, posso usar um outro instrumento, né, de bateria, posso fazer a aquisição de um desses outros recursos, a gente chama até de recursos ecológicos, de uma dessas torres. Então, fica muito a seu critério. E quem não é da psicologia pode também pensar em, para auxiliar melhor esses diagnósticos que vocês realizam, fazer uso de uma dessas escalas, de um inventário breve de sintomas, de uma escala de pensamentos depressivos, de uma técnica como o desenho livre, tá? E trabalhar muito em cima de uma entrevista. Gente, uma entrevista muito bem feita, ela faz toda a diferença. Tá? E os recursos, né, como eu apresentei para vocês, do paradigma das torres. E aí, gente, a gente entra na etapa final, que é o fechamento do processo, onde a gente vai fazer a devolutiva para esse paciente.
tá? Que, como eu falei para vocês, precisamos usar uma linguagem muito acessível. Para a gente, às vezes, é um momento até difícil também para nós psicólogos, tá? Às vezes a gente não tem umas respostas boas para dar para essa pessoa, né? Realmente, assim, ele está realmente num quadro depressivo. Por vezes a gente tem que chamar a família e fazer o trabalho de psicoeducação, tá? Então a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer essa devolutiva, a gente sempre deve começar pelos aspectos menos comprometidos do sujeito. E aí, gradativamente, a gente vai fazer a inclusão desses aspectos que realmente precisam ser, digamos assim, observados, tá? Pontos fortes, depois aspectos que precisam ser melhorados. E, como eu falo para vocês, gente, para o paciente pode ser o momento que ele tem, assim, uma resposta. Eu lembro de um paciente que eu fiz um processo investigativo, que eu me lembro que quando eu fiz a devolutiva dele, ele falou assim, ufa, eu agora consigo entender por que que eu sou assim, eu consigo ter uma resposta concreta. Então, para ele, às vezes é até um alívio que ele sente, ele tem uma resposta para aquela condição, tá? E aí é nesse momento que a gente também propõe, né, indicações terapêuticas, faz os encaminhamentos, enfim, né, o nosso trabalho aí de orientar o nosso paciente, ok? E era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha me delongado muito aí no tempo, tá? Aqui tem os meus contatos para vocês, tá? Número de conselho, locais de atendimento, tá? Então, quem quiser aí depois pegar meus contatos, contato da instituição de ensino também que eu faço parte, Instagram, né? O meu Lattes também. E queria agradecer vocês e parabenizar todos vocês, tá, por estarem envolvidos aqui nessa formação e dizer que não desistam, tá, gente? E eu sei o quanto é complexo trabalhar com o deprimido de uma forma geral, né? Às vezes a gente se depara com aqueles pacientes que são muito monossilábicos. E eu falo que o nosso grande diferencial, quando a gente trabalha na avaliação psicológica para depressão, isso não só para depressão, mas para qualquer contexto e qualquer demanda, é a gente usar a nossa criatividade. É a nossa criatividade que faz a diferença, porque às vezes a pessoa não está num dia bom, às vezes ela não consegue responder ao recurso, e a gente tem que pensar em outras alternativas. Então, a criatividade é o nosso grande diferencial. Ok? Então, vamos parar aqui de compartilhar, tá? Obrigada à equipe do ProAdere e espero que vocês tenham gostado. Ok, gente? Desejo a todos um bom curso, tá? E sucesso aí na atividade de vocês.